com um cara desse, tira ele de lá, acabou. Esse cara não faz negócio aqui. Segue a vida dele aí. Tem a frase do nosso... Pode chamar de amigo do canal. O advogado... Marcos Mota? Marcos Mota. Doutor Marcos Mota fala... Quem comanda o jogador comanda a negociação. A operação. É operação. Se tem uma relação ali, é óbvio. Isso não tem dúvida. Agora, Matos, disso que você falou, eu gosto de história de negociação, assim, porque eu acho foda. Se puxa pra lá, puxa pra cá, vem, não sei o quê. Queria que você contasse uma pra gente, assim... Pode ser recente, ou, enfim, alguma que venha na sua cabeça, que marque pra gente entrar no cenário, assim, como é que você teria curiosidade? negociam... Mais fácil falar. Vamos pra uma recente, então. Pode ser, já de cara? Pode ser, ou, se você quiser também, a gente faz uma retrospectiva aqui, eu pego uma de cada clube aí. Pode ser. Vamos pegar agora uma recente que acabou não acontecendo, então, que é o caso do Dudu. De cara. Você viu, né? Gosto de polêmica, né? Ele rodou. Como é que foi e o que aconteceu? Eu vou falar o Dudu, então, os dois momentos. O Dudu, quando eu levei ele pro Palmeiras. Também. Ele é Palmeiras. Né? Ele teve a situação Corinthians, Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, naquele momento, não era o Palmeiras de hoje. Sim. Não a camisa, a instituição, a torcida. Não é isso. A instituição sempre existiu, grandiosa e tudo. Mas naquele momento, o Palmeiras vinha ali de 2002, aquele momento, 2015 até 2015... sofrendo muito. Demais. Palmeiras tinha rebaixamentos. Palmeiras nunca deu atenção para sua categoria de base. Isso eu falo, né? Nunca entre 2002 e 2015. Nunca na história. Chegar na copinha. Na história. Eu lembro que eu no Cruzeiro, por exemplo, a base do Cruzeiro jogava com o Palmeiras. Eu nem olhava o Palmeiras. O Palmeiras nem, sabe? Palmeiras não tinha estrutura. A estrutura lá era catastrófica. Eu lembro que em 10 dias o Paulo falou assim comigo, Paulo Nobre, na época, falou assim comigo assim, Alexandre, faz um diagnóstico em 30 dias. Eu, em uma semana, falei, o diagnóstico tá pronto. Esquece tudo, esquece jogador, esquece jogador. Você quer o Palmeiras grande? Quero. Então você esquece jogador. O jogador eu vou arrumar emprestado, vou trocar, vou pegar de graça. Esquece aí. O que nós precisamos aqui é fazer estrutura. Não dá, Paulo. Chegava para fazer a pré-temporada lá, o cara tinha que tomar café em casa, porque não tinha onde tomar o café. Treinava, tomava banho no vestiário lá, que era muito horrível, muito horrível. Tomava banho, pegava um ônibus, andava 45, 50 minutos no trânsito de São Paulo, pra ir pra um hotel, aliás, desculpa, churrascaria, almoçava na churrascaria. É mesmo? Aí andava mais 30 minutos pra um hotel, descansava no hotel 1h30, pegava o ônibus, ia de novo pra academia de futebol, mais 35, 40 minutos, treinava, tomava banho e embora pra casa jantar em casa. Isso quando você chega no Palmeiras 2015, amigo. 2015. Palmeiras não tinha GPS, sabe o GPS que bota aqui no jogador? O Palmeiras não tinha GPS. Palmeiras, então, assim, eram coisas assim, bizonhas. Não era... Palmeiras, pra você ter ideia, o departamento de análise do Palmeiras, que hoje é o departamento de mercado, departamento de análise, Palmeiras tinha um profissional que não tinha equipamento nenhum, não tinha nem sala. Ele gravava o vídeo no DVD e entregava pro treinador do adversário. Então nós ia jogar contra o Corinthians. Ele gravava um vídeo de um DVD e entregava pro treinador nosso pra olhar. Caralho. Isso era o Palmeiras. Mas eu nunca tinha ouvido falar. A gente não debate tanto, a gente sabe como era o Flamengo. Então, mas naquele momento, não dava pra imaginar o Palmeiras brigando por os grandes jogadores daquele momento. Não era. Ninguém que não pagava em dia. Aí essas outras coisas aí que a gente já sabe, né? Devia todo mundo, não brigar por título, sempre pra não cair. Palmeiras tinha 8, 9, 10 campeonatos brasileiros que não ficavam entre os 10 primeiros, sabe? Umas coisas assim. Acho que em 2008, que quase ganhou, mas aí virou uma chacota. Porque ficou, não sei, o campeonato inteiro, 2009. O campeonato inteiro, de repente, nem pra Libertadores. Isso nem pra Libertadores. Derreteu, Então, assim, enfim, era o Palmeiras. Teve aquela história do Kardec, que vai pro São Paulo e o presidente Aidar fica espizinhando. E isso tem a ver com o Dudu, essa história do Kardec tem a ver com o Dudu. Aí, naquele momento, ok, Paulo. Aí o Paulo, o que precisa? Precisamos de 30 milhões aqui pra gente montar essa academia aqui de futebol. Todo homem certo. E aí o Paulo, vamos fazer então. Aí, fomos atrás, aí a Crefisa ajudou muito, doou muito, o Paulo também doou dinheiro dele. E foi feita a academia de futebol. E hoje, se hoje tá o Abel lá, jogador lá, é porque tem aqui, porque senão ninguém tava lá. Ninguém tava lá. E aí, tudo bem. Você montou alojamento lá. Tudo. Não, agora é um puta no centro de treinamento aquilo lá. E base também. Falei, Paulo, nossa base, esquece, vai confiar em mim? Então, a base foram quase 50
profissionais que nós trocamos. Sem discriminação nenhuma. Chamamos um por um, falamos, eu quero que você mostre pra mim se você é bom. Se você mostrar, vai ficar, se mostrar, não vai. Quem não mostrou, segue a vida. E aí a briga, amigo. Acho que eu nunca falei isso. Um dos grandes motivos que eu saí do Palmeiras foi isso, por causa da base. Por quê? É mesmo? Por quê? Porque na hora que você compra a briga com os funcionários que eram colocados na base, porque era amigo de um, porque era apadrinhado de um ex-presidente, porque era de um conselheiro, não sei o quê. E eu cheguei lá, mexi nisso aí, Desespero, né? e tiramos tudo pra montar aquela base lá, todo mundo ficou esperando o Palmeiras não ganhar. O ano que nós fomos vice-campeão, parecia que nós tinha caído. Queriam matar e queriam a minha cabeça. Enfim, segue a vida, né? Fiz o meu legado, tá lá e pronto, e segue a vida. Agora, ali foi fundamental quebrar esses paradigmas, brigar. Aí montamos a base, levei o João Paulo, tentar mandar o João Paulo embora 3 vezes. Imagina hoje tirar o João Paulo do Foi Palmeiras. tu que levou o João Paulo? Não, chegava lá, ó, João Paulo ladrão, traz pra mim aqui que ele é ladrão, que eu amarro ele na Paulista, dou chibatada nele. Traz pra mim. Aí o Paulo não vinha, Paulo, o João, se o senhor sair, pode sair, eu saio junto. Porque sacanagem, não vamos assim que você vai lá? E aí, E hoje eu... João tá lá. Tira o João lá hoje. Lá. Tira lá, vai lá, tira o João. Se tem Estevão, Então, se tem Hendrick, se tem... Então, assim, esse era o Palmeiras daquele momento. E aí, Perfeito. E aí, depois que passou esses uns 15 dias lá de Palmeiras, eu tava morando num flat, que era perto ali da academia de futebol, e ainda não tinha levado meu carro. Então, um motorista lá, um funcionário do Palmeiras que trabalha, me buscava. E um dia ele me busca. E na hora que a gente tá indo nesse 15 minutos ali pra chegar ali, tá escutando uma rádio lá, Jovem Pan, sei lá o que era. E aí tava um São Paulino, um que cobre o São Paulo e um que cobre o Corinthians, debatendo e brigando. O Dudu vai apresentar amanhã no São Paulo. Dudu vai apresentar amanhã no Corinthians. Dudu vai apresentar no São Paulo, eu tô afirmando. Eu troco de nome se ele não for pro Corinthians. Nisso, eu lembro que eu fosse hoje, o motorista lá que me buscou olhou pra mim, ô senhor Alexandre, será que o Palmeiras um dia vai conseguir brigar por uma contratação dessa? Caraca, mas ele falou de um jeito que eu fiquei assim, porra, olhei pra ele e falei assim, cara, nós vamos acabar com isso hoje. Acabar com isso hoje. Falei isso com ele, vamos acabar com isso assim. Peguei o telefone, liguei pro Bruno Paiva, que era o empresário dele, falei, Bruno, quero o Dudu. Dudu, Alexandre, não tem jeito, impossível. Dudu quer jogar Libertadores. Porra, esse clube aí, com todo respeito, é um triturador de pessoas. Porra, todo jogador que eu levo aí, não sei o quê. Falei, Bruno, você me conhece. Eu tinha contratado 2 jogadores dele que foram bicampeão brasileiro no Cruzeiro. Isso. Então confia em mim, cara. Aí ele falou assim, me dá 1 hora pra pensar. Foi 1 hora não, eu vou aí no seu escritório hoje à tarde. Ele falou assim, pô, você é largo mesmo. Eu falei, por quê? O Dudu chega aqui hoje 5 horas da tarde, então 3 horas eu tô aí. Você vai me dar, você me deve muito de coisas que a gente já fez. Me deve no sentido assim, de coisas que eu, pô, acreditei. Ajudou, Sim. Eu lembro que ele levou o Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo pro Cruzeiro. Zagueiro. Bruno Rodrigo era 3º reserva no Santos. E eu falei pra ele, eu acreditei em você, Bruno Rodrigo. Deixa eu conversar com o Dudu, deixa aí. Ele falou assim, não, tudo bem, pode vir cá. Fala pra ninguém. Eu falei, cara, beleza. como é que era? E aí desliguei o telefone, pô, comecei a armar as estratégias e tudo, né? Mandei fazer uma camisa lá, número 7 pro Dudu, aquela coisa toda. E tinha que contratar o Dudu do time dele lá da Ucrânia? Tinha. Ele tinha. Era, como que tava o negócio? O Corinthians tinha um acordo bem próximo de ser realizado e depois São Paulo tentou atropelar o Corinthians. Ali naquele momento o Corinthians já estava recuando, né? E o Corinthians tinha um acordo com o Dudu, com o procurador dele, e o São Paulo foi direto no clube. O Corinthians estava mudando de presidente naquele momento. Então estava uma entre safra ali de quem era o... Quem estava mandando. O que estava lá já estava saindo, mas ainda assinava. E assim foi. Então o Corinthians ainda já estava dando uma recuada e o São Paulo indo em cima. E aí, naquele momento ali, eu falei, porra, por que a gente precisa do Dudu? Dentro de campo, sinceramente, todo mundo ainda tinha dúvida no Dudu, amigo. O Dudu não tinha consolidado como um grande jogador naquele momento. O Dudu estava no Grêmio e muitas vezes reserva no Grêmio. Tanto é que ele estava emprestado. Era empréstimo. Então, o Dudu no Cruzeiro foi um jovem que foi vendido muito cedo. Isso. Muito cedo, Muito cedo. Assombrava na base, mas muito cedo. Então ainda era uma aposta. E era muito dinheiro pro Palmeiras naquele momento. Então, porra, eu na minha cabeça, como é que eu vou falar com o Paulo Nobre? O Dudu vai ser um pouco mais e tal. Eu falei, isso eu resolvo depois. Deixa eu resolver o Dudu primeiro. Peguei, fui lá pro escritório e fiquei 2 horas martelando o Bruno. Até a hora que o Bruno olhou pra mim, você me comprou. Sabe da coisa? Eu tô puto com o São Paulo também, porque o São Paulo foi lá no clube direto. Corinthians tá aqui, vou te ajudar nisso aqui. Vamos pra cima, tá vendo, empresário? Vamos pra cima. Se o empresário fala assim, não tem chance de... Acabou. Esquece.
Quando o Dudu chega, 5 horas da tarde no escritório dele, tá o Dudu e na época não era o procurador Dudu, mas era uma pessoa que ficava muito próxima dele, o Giba. E o Giba também é cruzeirense, andava aqui muito aqui no Cruzeiro e tudo, então também já me conhecia. E aí chega o Dudu. Quando o Dudu chega, eu tô lá e tomo um susto, né? Eu falei, ô baixinho, senta a bunda aqui. Vamos bater um papo. Aí começa. Ó, você vai ser o maior do clube, você vai ser a referência. Com todo o respeito do mundo no São Paulo, você vai ser mais um. No Corinthians, você vai ser mais um. Você, ó, isso, e aquilo, e aquilo. E 1 hora na cabeça do cara. Até o cara falou assim, cara, não tem nem como te falar não, mas... Falei, tô beleza, então assina aqui pra mim aqui. Peguei um papel lá. Da minha mão. Não tinha falar pro Paulo Nobre. Assina aqui pra mim aqui. Eita, peitudo, hein? Mas era o quê? Não, fiz um papel, uma folha de A4, assim, ó. O Dudu vai ganhar tanto, não sei o quê, e a gente tem que acertar com uma garantia ali, né? E a gente tem que acertar com o Dino. E aí vem um empresário. O Bruno Paiva olhou pra mim e falou assim, esquece, o jogador só vai pra você. Filho do Bigode. Bom, isso, filho do Mário Sérgio. Falecido lá, e né, gente fina lá, que tá lá em cima nos olhando. E aí o Dudu vem, né, e fala, porra, agora eu tenho que ir lá no São Paulo. Por quê? Porque ele veio pra São Paulo pra ir no São Paulo assinar o contrato. Eu falei, então você vai. O Aidar já grandão. Você tem essa meta e eu vou ter que cuidar do Paulo Nobre, porque eu não tinha falado pro Paulo Nobre. Falei, Paulo, onde é que você tá? Tô vai lá pra academia. Não, tô na academia de futebol. Peraí que eu tô chegando aí. Pô, fui lá na academia de futebol, falei, Paulo, seguinte. Aí fazendo a estratégia com ele. Paulo, seguinte. O que você mais odeia no futebol? Fala uma coisa que você odeia. Você, assim, sabe, você não gosta nem, não consegue nem falar o nome. Aí ele pensou, ele imaginou que era um rival, né? O Corinthians. Não. O Corinthians é rival. Tô falando odeia. Aquilo que você fala assim, pô, isso é um desgosto, sabe? Não devia nem ter conhecido, não sei o quê. Aí ele ficou pensando. Falei, então quem te fez mais raiva no futebol? Esse cara que eu não falo nem o nome, era o presidente de São Paulo, que deu uma entrevista que com a banana, o Palmeiras tinha pequenado, humilhando o Palmeiras, que não sei o quê, que blá blá blá, que não sei o quê. O Paulo tinha mas assim, eu lembro que uma reunião lá na Federação Paulista, os caras tudo vêm cumprimentando, vem o presidente, ô Paulinho, ele olhou pro cara, não conversa comigo não, sabe? Assim, tomou uma raiva do cara por causa do Allan Kardec. Sim. Aí ele virou, então é o seguinte aqui, amigo, vamos ferrar ele, ó. Aí, ó, o Dudu tá contratado, só você me dá o sim aí. Ele olhou aquilo, era maior do teto que ele tinha me falado, né? Tá feito, vamos fazer. Nossa, ali foi isso. E isso era uma sexta-feira. Imagina. Aí chegou, o Bruno Pai me liga, ó, fomos lá no São Paulo, agradecendo, não falamos nada de Palmeiras, falando que não vão pensar e tudo, e tal, e tá tudo certo. Tá, e agora, e o Dino? Tá, deixa que eu cuido do Dino. Ele ligou pro Dino e falou assim, ó, ele não vai mais para São Paulo, ele vai para Palmeiras. Os caras dizem, porra, Palmeiras, que vai para Palmeiras, tá? Aí eles me mandam o contrato. No contrato estava escrito Esporte Clube Corinthians Paulista e o presidente do Corinthians, ou seja, estava na negociação. Aí eu mudo o nome, boto Paulo de Almeida Nobre, boto Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso, o contrato era aquele. Era o mesmo contrato. E mando de volta. E mando para assinar e mando. Isso no, foi domingo, 6h30 da manhã, chega isso no meu e-mail, o contrato assinado por eles. Aí eu acordo, o Paulo Nova vai pra Academia de Futebol e vamos anunciar. E aí a gente anunciou pro Brasil todo. Caraca, mano. Foi uma surpresa. E isso foi o Dudu. E aí ficou chapéu no Corinthians e tudo mais, Não é que é chapéu. A gente tem, o tempo todo a gente disputa jogo. Pô, mas o bastidor da parada... Pô, o bastidor é muito foda, cara. Mas porque ninguém acreditava que o Palmeiras, naquele momento... Claro, isso. E acabou sendo uma bala de prata da gestão ali, mostrar pro mercado que, ó... mostrou pro mercado. Ó, começou a história do Palmeiras na questão mercado. Aí vem a questão gestão. Muito organizado, dia, fizemos categoria de base em excelência. E categoria de base, eu falava isso o tempo todo. Eu falava isso, inclusive, com o João Paulo. João, não sei nem se nós vamos estar aqui, ele está aí ou não. Porque isso demora 5, 6 anos. Quando você mede, qual foi a minha estratégia na base do Palmeiras? Sub-20, amigo. Se tiver algum aí, nós vamos comprar. Paulo, veio gastar dinheiro lá, vamos comprar o compramos o Roger Guedes, com 20 anos, compramos o Nina, interior da Colômbia. Sub-20 nós vamos comprar. A base do Sub-17, vamos ser avassalador. Quando você contrata um menino de 11 anos, 12 anos, contrato que eu falo assim, faz a captação, esse menino precisa de 5 anos para desenvolver. E foi o que aconteceu. 2019, 2020, Palmeiras começou a ter aquela pancada de jogador que foi tudo formado lá em 2015. Começou. E a galera tem que entender que demora. Base é isso. É isso. Continuidade. Então foi isso. Então o Palmeiras foi tudo. E na questão técnica dos jogadores acreditarem. Pô, história foda. História do Dudu.
E agora? Agora no Dudu foi um pouco diferente. Dudu, assim... É o mesmo empresário ainda, não? Não, é outro empresário. Mas isso partiu assim, né? O empresário me ligando. Ale, pô, vamos levar o Dudu, a gente precisa fazer igual foi feito. Eu concordo com isso tudo. Aí, te procuraram. Fui no Pedrinho, vamos trazer o Dudu. Vamos, pô, tá maluco, ele vem. Aí eu sempre achei que talvez a dificuldade seria o próprio Palmeiras, porque o Dudu é um ídolo, talvez um dos maiores da história, ano eleitoral. E aí, pô, mas o Palmeiras foi muito profissional, tratou o negócio, me faz uma proposta que a gente analisa. E aí a gente foi conversando, né? E fizemos uma proposta, Palmeiras deu sim. Dudu, tudo certo. Com o Dudu, tudo certo. E aí chegou naquele sábado, né? Que é esse sábado, eu tava aqui, cara, esse sábado. No sábado. O que aconteceu no sábado? Não tem ninguém louco aqui. Todo mundo sabe, né? Que pô, tem 20 anos de mercado. Até o nosso assessor, nosso diretor de comunicação tá aqui. Eu liguei pra ele. Pode colocar, por minha conta. Pô, se você tem tudo acertado com o Dudu. Com o clube. O Dudu muito animado. Falou com o Pedro Lourenço 3 vezes no telefone que eu fiz questão de botar. Né? A gente fez tudo que o Dudu pediu. Tudo, absolutamente tudo. E o problema nunca foi uma dúvida do Dudu. Ele ia melhorar o contrato dele, né? E nunca foi uma dúvida do Dudu. Sim. Né? A gente ia dar um ano a mais que ele teria no Palmeiras. Enfim, e metas que se acontecem, davam mais um ano pra ele. Enfim, nunca foi o problema. Quando a gente acerta com o Palmeiras, o Anderson Barros me liga e fala, Alexandre, tá tudo certo. Eu vou assinar a proposta. Vou ligar pro Dudu antes e perguntar, Dudu, posso assinar a proposta? Tá tudo certo? Pode. Ligou pro Dudu e me ligou. Tudo ok, tô te mandando o documento assinado. Manda pra mim, eu tenho o documento assinado. E aí eu falei, antes, e aí? O que nós vamos fazer? Esse negócio tem que ser de uma vez. Porque se isso vaza... E aí, o Dudu, um dia antes, já tava despedindo lá na academia de futebol. Então, em algum momento, já tinha um ou outro repórter mandando mensagem. O Benjamin Bach mandou mensagem. 40 minutos. Bem, já tá ligado. Tá indo pro Cruzeiro. E eu só via naquele movimento. Falei, se esse negócio vaza, vai ser uma loucura. Então nós temos que fazer o negócio pra não ter volta. Liguei pro Dudu. Dudu, tudo certo, Palmeiras me mandou, tudo bem. Pô, segunda-feira vamos aí te buscar, tudo beleza, tudo tranquilo, Alexandre. Ele ia chegar segunda mesmo. Tudo certo. Então é o seguinte, Palmeiras, vamos oficializar isso? Vamos. Palmeiras autorizou, vamos. Anuncia isso aí logo. Vamos fazer tudo logo. Foi o que a gente fez. Pum, redes sociais. Aí depois, amigo, aí a história toda aquilo lá. Aí também é o seguinte, não vamos também ficar crucificando ninguém, né? O Dudu tem as razões dele. Sim. Né? E aí foi uma... Ele antes de assinar, voltou atrás. Foi uma exposição muito grande, muito forte, e ele tem as razões dele, e ele resolveu segurar e vida que segue. Com a não vinda do Dudu, a gente contratou o Matheus Henrique e o Wallace. Então, assim... a gente usou isso, o orçamento que você diz. A gente usou isso e contratou 2 grandes jogadores, né? E vida que segue, não tem mágoa nenhuma. Falei com o Dudu depois. Ele ou não que vai responder os motivos dele, se ele arrependeu ou não, não sei. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade. Mas respeito também o profissional. Quantas vezes também eu fui convidado e falei não? Então, assim, cada um tem um direito. Por que mudou de ideia? Quantas vezes a gente muda de ideia? A gente tem uma ideia e de repente a gente muda de ideia. Segue a vida, não tem problema nenhum. E assim foi a situação e vida que segue. Eu acho que a gente está muito feliz aqui com o que a gente está construindo. Claro. E torço para que ele também seja feliz. Gosto muito dele, da família dele. Enfim, a gente já emendava falando do Cruzeiro agora, dessa sequência de contratações. Isso. Porque eu lembro que na época que anunciou o Dudu, já tava acertado o lance do Cássio, já tava, né? Ou tava, né? Porque eu lembro que a notícia era assim, olha a chegada do Alexandre, do Pedrinho na situação do Cruzeiro, já trazendo Cássio, Dudu, ídolos de Corinthians, Palmeiras. Aí o Alexandre explicou a negociação do Dudu, mas queria que você falasse do Cássio, que também é outra porrada, né? Outra porrada, você anunciar o Cássio, né? O Cássio foi assim, primeiro, se o Cruzeiro hoje é o Cruzeiro que tem a credibilidade, isso é por causa do nosso chefe maior, o Pedro Lourenço, que é um exemplo como ser humano e como businessman, né? Como um cara de negócio que fez um império, construiu um império. O cara e do nada. Né? Então, cara que... fala pro você tá no... É um cara que surge assim pra gente que não é de Minas, surge o nome assim, Pedrinho BH, né? Pedro Lourenço. Aí surge... Quem é esse cara, né? O cara chegou, quem é o Pedrinho? Não é apenas o dono do supermercado. O Pedrinho chegou em Belo Horizonte com 14 ou 15 anos, filho de um lavrador, não tinha onde cair
morto-vivo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Chega em Belo Horizonte com um sonho de vencer na vida. E assim foi. Foi crescendo, foi trabalhando. E um dos momentos da vida dele, ele trabalhou num supermercado. Então ele trabalhou como caixa, como, né, o rapaz que vai lá botar os produtos. Pô, é mesmo? Repositor. Até um dia que ele junta um dinheirinho e faz a primeira mercearia dele. Né, que é, ele coloca o nome do supermercado BH. Isso há 28 anos atrás. E aí foi trabalhando, né, muito. Ele mesmo fazia tudo, buscava, comprava, vendia. Essa loja, ela existe até hoje, essa loja. Ah, o primeiro. E 28 anos depois, ele é um mega empresário, tem um império com 330 lojas em Minas e Espírito Santo. É um cara do fio do bigode, das antigas. Você combina a coisa com ele, amigo, esquece. É muito simples, muito fácil. Parece um cara raizão, assim, né? Conheci ele em 2012 para 13 no Cruzeiro. Ele já ajudava. Era um patrocinador, né? Ele já ajudava. Patrocinador, mas ele ajudava também. Quando não tem dinheiro para pagar salário, ele emprestava. Sim. Então ali a gente criou uma empatia muito forte. Sem o Pedrinho Cruzeiro não seria bicampeão brasileiro, porque ele me ajudou muito. Naquela sua primeira gestão. Everton Ribeiro, e vários momentos ajudou a pagar folha de salário, ajudava bicho, enfim. É um cara que sempre muito próximo nosso. E ali a gente criou uma amizade muito forte. Então sempre, mesmo distante, sempre a gente se fala e tudo. Tem uma confiança mútua muito grande, né? E assim foi. E apaixonado pelo Cruzeiro, assim. Apaixonado. Tanto é que também próximo do Ronaldo, ajudando muito lá o Ronaldo. O Cruzeiro hoje tem uma estrutura na toca fantástica. E ele financiou isso com 30, 40 milhões que ele botou para né, renovar a Toca da Raposa, vamos colocar assim. E comprou 20% da SAF do Ronaldo. Então, quando o Ronaldo começou em algum momento dar indícios que... Aí ele já tinha 20% da SAF. Pagou acho que 100 milhões, se não me engano, né, Bruno? 100 milhões. Então, assim, quando o Ronaldo começou a dar indícios que queria fazer já uma revenda, o Pedrinho disse, olha, eu não vou deixar vender o Cruzeiro para vir um outro aqui e tudo, eu compro. E aí foi isso, até um dia que ele me ligou, tem que ser grato muito. Ele me liga e fala comigo, Alexandre, é o seguinte, eu tô comprando o Cruzeiro e eu confio em você e eu quero você lá tocando futebol para mim. Falei, pô, Pedrinho, tem 10 dias que eu cheguei no América, né? É um clube que eu tenho uma gratidão enorme, Marcos Salum, Alencar e tudo. Não quero nem saber, você vai ter que conversar com eles, pô, eu vou ter que ter um respeito, se dá uma ligadinha pro Salum pra mim e tal, e vambora. Com você não tem como negar. E quando a gente fala isso, não é falar pra jogar pra galera, é porque tem pessoas mesmo que a gente confia e que tem credibilidade, que tem transparência, que não tem como você negar e não estar junto de uma pessoa dessa. Eu aprendo com o Pedrinho todo santo dia e muito. É mesmo? E muito. O cara com a história dele, tem muito pra passar. Então, assim, aprendo muito com eles, né? E tô com uma alegria muito grande ter a família dele ali, com os filhos dele ali comigo, que há 10 anos atrás eram jovens, né? Moleque. Molecão. E hoje estão ali comigo, estão me ajudando. O Pedro Júnior mesmo, super preparado. O Bruno, que cuida ali do comercial do marketing. O João, que é o mais novo, que tem 21 anos também, tá ajudando bastante. Então, todos assim com postura, ou seja, é uma empresa familiar que a tendência é que para ficar para gerações. E o Cruzeiro é mais um braço bem sucedido dessa... Sim, gerações. Essa hold, né? Nesse dia, já começamos a falar de negócio? De tudo, de elenco e de comissão técnica. Comissão técnica, ele falou comigo, eu não conheço o Seabra lá trabalhando. Eu falei, eu também não. Vamos dar tempo pro cara, vamos. Beleza, tá aí o Seabra até hoje. E aí, falando de elenco, falou, nós vamos ter que... Não tem jeito. O Pedro BH chegando, nós vamos ter que dar uma mexida, porque a expectativa é essa. Não tem como não dar uma mexida. A postura do Ronaldo era outra. Era maio. Né? Era maio. O que significa maio? Janela fechada e o jogador jogando. Virou público depois. Nós tentamos o Júnior Santos do Botafogo. Sim. E eles falaram sim. Na hora que eu chego a proposta, me liga o texto lá e fala o seguinte, olha, eu não vou vender porque eu não tenho outro. Se é dezembro, talvez a gente tinha feito o negócio. Né? Mas agora como é que vai fazer? Então o Botafogo ele negociou contigo. Como é que vai fazer? Não, tudo bem, faz parte, ok. Me falaram, eu mandei. Eu fui profissional e eles foram comigo. Mas assim, depois vem um estagiário lá fazer gracinha lá, que as coisas do Instagram, bobagem do caralho. Sabe? Se você quer respeito, você tem que respeitar. Amigo. Claro. Quer respeito. Mas segue a vida lá, desde lá. Né? Enfim. Aí, nesse momento, o Pedrinho vira pra mim e fala assim comigo, acho que nós vamos ter que mexer em tudo lá e tal. No gol, Alexandre. Com todo respeito ao Anderson, adoro o Anderson, mas a gente tá vindo com muito problema depois que o Fábio saiu. Então, que é fora de substituir mesmo, né? Todos que passaram aqui tiveram uma sombra muito forte. E todos ficam comparados com o Fábio. Então passaram aí Rafael Cabral. O Cabral. Enfim,
E todos profissionais, vamos aqui discutir se pô. Né? Mas, Cabral jogou Olimpíada, jogou Internacional. Jogou na Itália. Itália, Então, assim, aí a torcida tinha uma exigência muito forte. Então ele falou comigo, Alexandre, todo respeito, mas a gente precisa ter um cara que elimine esse negócio. Ou o próprio Fábio, né? Então ele virou pra mim e falou assim... fã do Fábio. Ele mesmo falou, o Fábio não vai vir. O Fábio acabou de ser campeão na Libertadores, renovou o contrato até o fim de 2026. Como é que o Fábio vai agora? O Fluminense deu a mão pra ele. Como é que o Fábio vai lá agora falar que vai embora? Não tem como. Ele falou comigo, eu tenho um sonho do Cássio no Cruzeiro. Eu falei, porra, só isso, né? O Cássio. O Pedrinho Campbell, eu falei, não sei. Você, né, o Pica? Vai lá resolver. Aí você, eu não sou pica nenhuma. Qualquer coisa eu vendo uns gados aqui, a gente paga o Cássio. Mas vamos tentar. Vamos correr atrás. Aí liguei, aí o empresário do Carlos Leite. Liguei pro Carlos Leite, Carlos, seguinte. O Carlos Leite, Falei, Carlos, seguinte. Quando tu falou pra ele que era o Cássio. Aqui. Falou o quê? Vou assumir o Cruzeiro com o P. Lourenço, cara sério pra caramba, credibilidade total. O Cruzeiro agora vai ser outro. Pô, Alexandre, tem certeza, pô, não sei o quê, aquela coisa toda. Então é o seguinte, de cara eu quero te pedir um favor. Falou o quê? Eu quero o Cássio aqui. Aí ficou aquele silêncio. Mas como é que eu vou fazer isso, Alexandre? Eu falei, não sei, que vira. Pô, ele tinha dado uma entrevista uns dias antes aí que não tava... Que tudo era o Cássio e tal. Acho que ele tá precisando de novos atos. Eu falei, não, eu concordo com você, mas porra, como é que nós vamos fazer? Eu falei, faz o seguinte, liga pra ele, explica. Ele me conhece do Palmeiras. Explica pra ele quem tá assumindo o Cruzeiro agora, o clube que é, e que a gente quer ele aqui muito, cara. Não sei o que ele ganha aí, mas o que ele ganha a gente paga. Ele tem contrato até quando? Até o final do ano. A gente dá pra ele até o final do outro ano e bota umas metas lá pra ele mais um ano. Se ele quiser aposentar aqui, ele vai aposentar aqui. Mas tinha uma dúvida esportiva sua, porque a torcida do Corinthians estava criticando o Cássio. Não tinha dúvida nenhuma. No campo, nunca teve. Pra mim também não. Nenhuma. É uma loucura. O torcedor do Corinthians entrou uma onda com o Cássio. Representa mais do que um goleiro. Representa uma segurança, uma credibilidade, uma série de coisas. Você traz um cara desse pro clube, atleta, né? É lógico. Ele acerta, ele erra. Nós todos. Eu acerto, eu erro. Então, se ele vai errar, a gente confia que ele vai acertar mais do que e a gente tá vendo isso. Então, tem um jogo que ele faz contra o Botafogo agora, recente. Porra! Não, contra Deus do céu. Fez uma defesa quando o Boca tava 1-0 lá, que foi a defesa da classificação. Então, assim, o que acontece naquele momento? Aí o Carlos vai, ele dizia, uma hora depois me ligou, conversei com o Cássio, ele vai, topa. Como é que nós vamos fazer isso agora? Falou, me dá uns 15 dias, porque nós agora vamos ter que entrar lá no Corinthians, conversar, sabe? Tem muita coisa envolvida, eles devem um dia pra ele, é um ídolo pra caramba. Falou, fica quietinho. Falou, eu vou ficar quietinho. E assim foi. A gente foi conversando daqui, dali, 15 dias, ele me liga, olha, chegamos num acordo aqui, tudo certo. Detalhe, o Cássio veio pro Cruzeiro sem nenhum documento assinado. Se ele chega aqui e eu falo assim com ele, você lembra que eu ia te pagar X? Não, vou te pagar 10% disso. Não tinha nada assinado. Foi tudo na... Desembarcou em BH só na palavra. Tudo na palavra, tudo na confiança. Empresário, profissional, o dono que passa credibilidade, o Cássio, que é um cara que tem um respeito enorme. E a gente fez, ele está muito feliz. Eu acho que foi um casamento que tenho certeza absoluta vai ser muito feliz. E era necessário naquele momento, respeitando muito o ótimo goleiro Anderson. Sim. Tá lá, estava crescendo. Só que o momento pedia pra gente fazer algumas coisas que eram necessárias, né? Pela chegada do Pedrinho, pra gente mudar um pouquinho a dinâmica do pensamento do Cruzeiro. Hoje a gente pensa o Cruzeiro como um protagonista. Se não abriu hoje, o time vai lá e pega, né? Sim. Então a gente precisava fazer isso. O Cássio foi a bala de prata do Dudu, foi lá no Palmeiras, aquele mercado, sim, foi muito parecido. Chegamos aqui, aí, Cabuloso tá na área. Isso pro mercado faz você traz um cara desse... Água, macho. Mais água? Quero. Enquanto isso, vou pedir pra vocês aí, cara, o Matos falando com a naturalidade, como é que liga, pra quem liga, não sei, cara, isso pra mim me fascina, não sei você aí do outro lado. Futebol brasileiro, bastidores, like na live, estamos chegando aí a 2.500 likes, mas eu quero muito mais likes na live. Tem mais de 5 mil aparelhos conectados com a gente. Vambora, like aí na live, voadora no peito do like. Matos falou, bateu aí o recorde, vai sair. Camisa do Cabuloso. Esse horário do Marcelo deve ser um horário nobre. E outra parada,
Foi de manhã. Se inscrevam no canal também. Tem muito conteúdo de Cruzeiro aqui pra você maratonar. Conteúdo do Cabuloso à vontade. Então se inscreva no canal. Tem muita gente nova aqui na live que não é inscrita. Dá essa moral. E teremos muito conteúdo do Cruzeiro ainda pela frente. Vem coisa boa aí. Já a gente avisa. Então se inscreva aí no canal, beleza? Agora, Matos, nesse nível de contratações, como a gente é do Rio, surgiu um nome lá. Até como... é o plano B pro Dudu. Isso. O dinheiro que ia pro... Já explicou aqui que o dinheiro foi pra 2 volantes ali, mas... O Wallace o Dudu não veio, então o Matos sai virado. Gabigol. Rolou isso aí ou não? Não rolou. Não rolou? Não rolou. Em momento... Nem como o desejo do Pedrinho. Não, porque assim, hoje... e aí, até aproveitando a pergunta, falando um paralelozinho assim das associações para a SAF, que eu acho que é interessante também. Bom. Para mim, qual a diferença entre associação e SAF? Tempo e risco. O que eu quero dizer com isso? Quando você é um presidente e você tem 2, 3 anos ali de gestão... Sem ganhar. Você quer fazer alguma coisa legal, vamos colocar assim, que marque o seu nome na história. O cara tá ali por quê? Ele não ganha nada. Ele tá ali, ele quer marcar. Ele não quer andar no clube lá que ele ama e todo mundo falando, cara, que horrível esse cara, né? Ele quer marcar. Lógico. E o marcar no futebol é ganhar título. Então você tem aqueles 2, 3 anos. Paulo Nobre, quando ele foi em mim, ele falou comigo, eu quero fazer o Palmeiras top de novo, e se possível, dá pra ganhar um brasileiro em 2 anos. Eu falei, mas nós vamos ter que ser avassalador. E ganhamos. Então, assim, esse é o problema do teu. O Pedro Lourenço, por exemplo, pode planejar isso aqui por 5 anos, 10 anos, sabe? Entendendo que tem pressão para ganhar e tal, mas ele pode fazer o plano dele. Planejamento... E risco. Quando você tem pouco tempo, seu risco é maior. Se você tem mais 1, 2 anos e quer tentar, eu vou arriscar, vou contratar esse jogador mesmo nesse momento com a dificuldade financeira, porque eu acho que com esse jogador talvez a gente tenha mais chance de vencer. Quando você tá numa SAF, você não precisa correr esse risco. Você corre o risco, mas menor. Porque é sempre risco. Você mexe com o ser humano. Lógico. Quem é o melhor jogador do mundo hoje? Falam aí. Hoje Mbappé, sei lá. O meu é o Vinícius Vini Júnior. Alguém tem certeza absoluta que vai dar certo Real Madrid? Não. Não tem. Exatamente. Então, assim, é risco. É um caminhão de dinheiro que pode, não dá nada. Então, assim, o que acontece? Então, tempo e risco é o negócio. Quando nós estávamos lá fazendo o nosso plano desse ano, da chegada, daquilo que a gente imaginava de subida, a gente definiu algumas metas. E a gente sabe que muitas vezes, para não falar todas, a gente tem que bater lá no supermercado BH, lá no Pedrinho, não no supermercado BH. O supermercado BH não tem nada a ver com o Cruzeiro. No Pedro Lourenço, na sua família, para botar recursos para fazer uma aquisição de um jogador. Para pagamento da folha em dia. Claro que o Cruzeiro tem as suas receitas, mas o Cruzeiro, junto do Cruzeiro, a gente nunca pode esquecer, tem uma dívida lá de centenas de milhões de reais que precisam ser pagas. E hoje o Pedrinho, durante os próximos 8 anos, é o aval, vamos chamar assim, e o responsável depois. Então, assim, a SAF vai assumir isso aí. Então, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, quando você define e traça aquele plano, você tem que cumprir aquele plano. Então a gente já tinha cumprido o plano de esses são os atletas que nós vamos investir, pensando no agora e no futuro. O Cruzeiro, para mim, fez 5 contratações por agora. Cássio, Wallace, Matheus Henrique, Lautaro e Caio Jorge. E 2 já projetando o nosso... O Lautaro joga muito. Já projetando o nosso futuro. O Jonathan Jesus, que é um zagueiro de 19 anos que veio do Ceará, e o Peralta, que é um menino da seleção paraguaia, que tem 21 anos, que veio com contrato, todos 2 com contrato de 50 para o nosso futuro. A oportunidade que apareceu, pegamos. Okay? Já planejando o futuro do Cruzeiro. Então, é o início de uma reconstrução, né? Planejando os próximos 3, 4, 5 anos. Sim. Nesses 5, Cássio titular absoluto, Wallace também, Matheus Henrique também e Lautaro também. E o Caio, não é surpresa para nós que ele precisa de uma adaptação um pouco mais longa do que os outros. O Caio foi muito jovem para Juventus, para jogar com o Cristiano Ronaldo. E o que aconteceu? Teve uma lesão gravíssima, que nas últimas 2 temporadas ele não teve sequência, em decorrência dessa lesão. E aí você fala assim comigo, tá, mas você vai fazer um investimento no jogador que não jogou. Tá, não jogou muito nas últimas. Sim, porque a única maneira que o Cruzeiro ou um time brasileiro tem de buscar um jogador de 22 anos. A idade dele, né? É dessa maneira. Dessa maneira, Porque se ele tá bem lá, amigo, esquece. É. Com 22 anos, não é um jogador de 28, 22 anos. É. E a gente busca ele que tem um potencial enorme, tem certeza absoluta que vai
A personalidade dele agora, ele sai de um jogo muito criticado, 3 dias depois é o melhor em campo. Então, uma personalidade muito forte, tenho certeza. Eu só estou pontuando isso aqui. E aí, vem o nosso plano. O plano era esse. Fizemos. Acabou. É isso. Tem um imponderável? Sim. Tem. Alguma coisa que aconteça, ou uma oportunidade de mercado? Sim. Só que tudo que aconteceu ou apareceu, a gente entendeu que não ia agregar um valor considerável para nós nesse momento. Por isso que a gente não deu outro salto. O Gabriel, por exemplo, para nós ou para qualquer outro, seria uma coisa para o ano que vem. Então, assim, é óbvio que você tem que trabalhar isso agora. Mas a gente sabe que trabalhar um Gabriel agora, que joga no Flamengo, Cruzeiro, é uma exposição muito grande. Para que entrar nisso nesse momento? Não estou falando que um dia não possa vir, não é isso. Sim. Mas nesse momento, a gente precisava dar paz aqui dentro. Para os nossos atletas que a gente confia. Acredito que o Cruzeiro tem um ótimo elenco. Tem coisa a ser melhorada? Sim, como qualquer equipe do mundo. O Real Madrid ganhou a Champions League, mesmo assim ainda contratou no ano. Então, toda equipe precisa de um ano para outra fazer alguma coisa e o Cruzeiro fará. Sim. Mas agora a gente estipulou uma meta. Junto da meta, nós estamos pagando uma dívida. Mês passado, o Cruzeiro teve que aportar 25 milhões de reais para a RJ. Então, assim, são 25 milhões de reais que talvez eu contratasse outro jogador. Claro. Sim, é um valor. Se eu botaria isso numa folha, dividir por 12, vai dar quase 2 milhões e pouco por mês, a mais numa folha. A gente tem que pagar a dívida. Então a gente tem que andar com as duas coisas juntas. O Cruzeiro, quando fizer essa quitação, e uma hora vai fazer dessa dívida, tomara que rapidamente, ou num prazo de médio a longo prazo, enfim, de 5, 10 anos, enfim, o Cruzeiro vai começar a sobrar um recurso para colocar mais. Essa que é a conta. Só que a gente precisa subir o nível do Cruzeiro ao mesmo tempo. Tá vendo como é que é complexo de coisa? Então a gente subiu o nível, a gente está organizado, a gente está pagando, a gente conseguiu, junto das contratações, liberar uma leva de jogadores que a gente respeita todos, mas que não iriam continuar. Então a gente fez uma economia, a gente abriu uma brecha na folha, a gente quase manteve a mesma folha com a chegada de jogadores. Claro, agora um pouquinho maior, mas quase manteve, ou seja, a gente, tudo que a gente traçou de plano, de organização de gestão, ela foi cumprida. E se tem uma equipe no Brasil que a torcida sofreu na pele o que com a má gestão faz, é a torcida. Cruzeiro, com certeza. Então, agora, nunca mais a gente pode ter isso. O Gabriel, por exemplo, o contrato dele com o Flamengo termina em dezembro, né? Dezembro. O Cruzeiro é um desses times hoje que possa entrar nessa... Não procuraram? Não procuramos, mas se a gente vai, futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vamos aguardar para ver o que vai ser. Mas nesse momento, a gente está muito satisfeito com aquilo que a gente tem. Qual vai ser o planejamento do ano que vem, então? Aí nós vamos analisar. Depende de como acaba o ano, né? Mas a ideia é outro salto pro ano que vem? Sim, todo ano a gente dá uma subida. Nada avassaladora. Nós temos que lembrar... O objetivo é voltar para uma competição internacional, né? Exatamente. Internacional nós estamos jogando. Com o Sul-Americana. Mas lembrar, e aí vem aquela